Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. A nossa convidada de hoje, ela é contadora de histórias, isso mesmo, e por meio dos seus contos, ela fortalece crianças e adultos. Quer saber quem é? Nós vamos falar com ela agora. É Tatiana Sá. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária, Tatiana. Muito obrigada. Que bom ter conversas diárias. E é conversando que a gente se entende, não é verdade? É isso mesmo. Costumo dizer que aqui é uma conversa entre amigas. Fique à vontade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Já estou à vontade. Excelente. Olha, então até mesmo para a gente poder entender um pouquinho sobre a sua trajetória, traga para nós quem que é Tatiana Sá, né? Sobre a sua trajetória assim, da infância, adolescência, como chega aqui em Bauru. Conte para nós aí, já que é uma contadora de histórias, vamos começar pela sua primeiro. Maravilhoso. Eu sou nascida da Isabel, do seu Aparecido, meu pai motorista, mas também já no finalzinho que ele é falecido, foi catador de reciclável, né? E a gente também acompanhou muito ele. Minha mãe, Dona Isabel, também uma faxineira, uma mulher forte, de personalidade forte, né? E ela é branca, meu pai negro, assim, teve toda essa questão racial em casa que eu só fui entender depois, mais adulta, né? Então tem aquela mesclação, né? Os filhos são mesclados, um mais branco, o outro menos, um tem o cabelo crespo, outro não, o meu nariz, ó, que até então eu nem não gostava do meu nariz, mas depois que eu fui entendendo de identidade, que é o que eu pareço com a minha mãe, então agora eu adoro o meu nariz, né? Então, muitas coisas aconteceram para que eu me tornasse artista, mas eu acredito que já estava na minha essência essa coisa da comunicação, de fazer as pessoas estarem ao redor ouvindo uma boa história. Minha mãe conta que eu sempre estive no meio da família, fazendo gracinha, tanto é que dizem que eu não fiz artes cênicas, eu fiz artes cínicas. E depois fui me descobrir como contadora de histórias, mas me descobri que eu já fazia algumas coisas, mas me descobri profissionalmente em 2012. Quando uma amiga me pediu para fazer um TCC dela de uma forma diferente, a academia inteira estava dentro de uma sala, ela não queria mais esse modelo da academia, ela falou, quero contar o meu TCC num jardim, num lugar mais bonito, mais adequado, porque ela é ecóloga. Como é que eu vou falar de ecologia dentro de 4 paredes? E ela me chamou para esse desafio, e eu fui, e foi muito interessante. Muito bacana. E assim, você já começava a contar as suas histórias desde criança. Tem irmãos também? Tenho 2 antes e 2 depois de mim. E como que é a sua relação com a família, com os irmãos? Eu sou brava, hein? Eu sou muito brava. Eu não tenho filhos, né? Uhum. Então, todos os meus irmãos são os meus filhos, que eu cuido deles desde pequenininho, né? Toda uma questão familiar. Mas já me vi na pessoa de mãe. Então, depois eu não quis ter filhos porque eles ainda continuaram dando trabalho. Tô brincando. Então, é uma relação muito boa e de muito respeito. Eles me respeitam bastante, me apoiam. Então, às vezes eu vou fazer uma apresentação, alguma coisa, eles falam assim, vamos fazer rodízio para acompanhar ela, pelo amor de Deus, que a gente não tem esse pique. Então, mas eles fazem de tudo para estar comigo. Que bacana. Então, vamos entender um pouquinho você como contadora de histórias aqui na nossa querida Bauru, né? Como que começou essa sua trajetória também, é importante, por que decidiu escrever, já está aí nas suas mãos, tá aqui o filhote. Livro, o filhotinho, fresquinho, Isso. O Jardim. E conta pra gente também como que foi esse lançamento. Tivemos o lançamento do livro Jardim, tá aqui, novinho em folha. Foi um momento muito especial. Muitos amigos queridíssimos que estavam lá para contemplar esse trabalho que é com a ilustração da Ana Cardoso. Então, sou contadora de histórias personalizadas. Eu vou até o meu cliente, ouço todo o significado de história, de vida, e eu conto novamente de uma forma lúdica. E essa daqui é uma dessas histórias, né? Por isso que a dedicatória está para Carolina Rodrigues, porque ela morava dentro dela essa história do menino Jardim, né? Que ela é mãe do Cauê, do menino Sol. Então, essa contação de história é trazer para fora algo que está dentro de você, que você de repente não está enxergando. E eu trago um ressignificado para você olhar para isso e falar assim, poxa, sou uma pessoa que venceu medos, desafios. Então, eu acredito que a pessoa olhar terapeuticamente a sua história
e ver coisas potentes e boas ajuda no crescimento como pessoa. E por que o jardim e também você fortalece a população negra? As crianças, Sim. inclusive, eu acho que vale ressaltar. Claro, toda a ilustração ela é feita a partir de uma criança negra. Eu percebo que hoje melhorou muito, lógico, mas os livros infantis você não tinha muita referência de se encontrar nas páginas dos livros. Eu, quando estudava, geralmente as pessoas que estavam ou nas cartilhas, enfim, nos lugares pedagógicos, eram serviçais, né, com lugares uniformes e tal. Você não via, assim, até nas novelas, nas revistas, né? Eu falei assim, poxa, por que não a gente se olhar nas páginas dos livros e não precisa necessariamente, esse livro, por exemplo, não fala sobre racismo, mas ele já é um movimento para que a gente entenda sobre o racismo, porque o racismo não é só falar sobre a pessoa foi afrontada, foi agredida, não, ela é falar de representatividade, falar que aquele profissional faz várias coisas a partir do profissionalismo dele. E também é competente, mas a questão precisa sempre provar a competência, precisa sempre falar duas vezes. E eu, como mulher, então, eu tenho que falar, você tem certeza do que você está falando? Acho que você passa por isso também, como mulher é difícil, né? Aí vai lá e pergunta para outra pessoa se o que você falou está certo, se não está certo. Então, necessariamente, eu não vejo que a gente tem somente que falar sobre essa pauta do racismo, mas ser um negro que vive em prol de buscar essa igualdade. E esse livro ele traz isso, uma figura que é a Matu, que é uma menina negra linda que passa por tudo isso, criada pela sua avó e também negra, né? E ela passa todo esse contexto nessas ilustrações. Posso mostrar uma ilustração? Claro, pode ser. Ela num momento com a avó. Olha que coisa mais rica. Nossa, já remete a gente nas lembranças também da infância com a avó, né? Que é muito bom. E além disso, você também traz não somente essas questões que você menciona aqui, mas também sobre o luto. Esse livro ele é muito rico. É para a criança, mas o adulto também. Ali é um momento que é de transformação, de reflexão. Ele é um livro, eu coloquei uma faixa etária de 8 a 12 anos, pensando na criança que ela ainda nunca sentiu esse sentimento e ela ainda não sabe o que é aquilo que ela está sentindo, dá um nome para aquilo, para aquele aperto no peito, para aquela solidão. Necessariamente não precisa ser só sobre morte, pode ser também ligado a perdas de um amigo, mudou de cidade, deixou a escola. Pessoas que estão ausentes, não sabemos por que, N motivos, né? No caso, pode ser por motivo que nas palestras que eu estou dando, pode ser uma pessoa que foi presa, uma pessoa que não quer assumir aquela paternidade ou aquela maternidade, enfim, tem ausências de todos os tipos de tamanho e medidas. Mas o luto, a criança precisa ser natural falar sobre esses tabus. Assim como precisa falar de vários outros tabus que a família não trata. Então, a minha estratégia foi trazer os professores, os educadores, os psicólogos, para falar desse tema, para instrumentalizá-los sobre esse tema, para chegar nas crianças de uma forma mais lúdica. Então, é um livro para criança, mas os profissionais precisam conhecer esse trabalho também, né? E você leva, inclusive, Sim. por meio de palestras, como que é para profissionais? Quem quer ter, inclusive, acesso, esclarece e já deixa também a dica para Eu agradeço essa oportunidade. Nós, na campanha de pré-lançamento, nós estávamos fazendo gratuitamente essas palestras em todas as cidades da região, né? Nós fomos em várias cidades, em várias universidades, nós fomos aqui em Bauru, por exemplo, para o CREFOR, enfim, nós estivemos com vários educadores e psicólogos, turma de pedagogia da faculdade, de psicologia também. Então, a oportunidade foi no pré-lançamento gratuitamente, mas essa palestra ela continua ativa, né? Quem quiser nos constatar, nós estamos nas redes sociais também, mas aí a gente pode sentar e conversar. Qual que é a rede social? @tatianasa.luz. Muito bom. E qual que é a importância dessa contação de histórias, seja por meio do livro, seja por meio falado, que você também tem, né, contado, e levar para educadores? Olha, para educadores importantíssimos. Nós estamos vivendo uma vida virtual. E a criança, quando você vai trabalhar a imaginação, a gente tem as partes da suposição que ela nunca viu aquilo.
Então, quando você vai falar assim, olha, então vivia naquele lugar, naquela floresta, onde a árvore era grande, os galhos eram todos... Ó, você está fazendo uma imagem na cabeça da criança a partir da sua fala e da sua narrativa. Hoje, no mundo virtual, ela já viu tudo. Ela já viu todos os países, ela já viu, por exemplo, se eu for contar, já aconteceu isso comigo, e nós fomos andar para um lugar muito longe. A criança falou assim, longe quanto? Eu falei, era longe, andou 3 dias, mas ninguém anda mais a pé hoje em dia. E aí vinha todas aquelas coisas que eu acho super interessante também, mas nós estamos vivendo outros tempos de comunicação com essas crianças, porque elas estão com muitas informações. Então, trazê-las para esse mundo imagético, né, dentro da arte, tornou-se mais difícil. Mas se nós pensarmos em pegar uma ilustração como essa que conta junto à poesia, aí dá para fazer um trabalho legal. Mas aí o professor, ele tem que também se preparar para essa tecnologia que está aí. Ele também precisa entender que não é mais como contávamos antes, né? E você conta histórias autorais, inclusive. Sim, isso somente também, autorais. Somente autorais Só. que você conta. E para quem quer iniciar, né, os seus contos, aprender, assim, até já trazendo esse desejo, Sim. despertar esse fomento de começar a escrita. Perfeito. Quais são dicas que você deixa também, seja para a criança, para o adulto, para começar? Eu dei aula na pós-graduação de contação de histórias aqui em Bauru, né? Começou uma turma, a gente fechou uma turma inteira durante a pandemia. Foi uma pena porque a gente não conseguiu fazer a parte prática. Nós fizemos tudo online. E o que acontece? Hoje, o conselho que eu daria tem que ser de verdade. A criança não é boba. Você engana um adulto, uma criança você não engana. Se você não for de verdade, a criança não... É igual o cachorrinho, viu? Eu não estou comparando uma criança com um cachorro, mas a criança sente essa energia da verdade. E o teatro nada mais é do que uma brincadeira de ping-pong, né? Eu finjo que estou contando e você finge que você acredita. Só que se essa mentirinha não for muito boa, elas não permanecem com você. Uhum. Então, a minha dica é... Escolha uma história que você goste, escolha uma história no qual você se sinta confortável para falar sobre ela, algo que seja significativo para você internamente, né? Costumo dizer nas minhas aulas que o que é decorar? Decorar é do verbo, né? Trazer para o coração, né? O core, né? Você traz para dentro do coração. Então, decorar é trazer para dentro do coração. Então, não adianta decorar se não for de coração, porque você vai decorar, não vai sair nada. Vai sair vazio, né? É muito bom, né, te ouvir, porque isso, como você mesmo falou, a palavra, ela emite emoções, emite Sim. muita coisa, e ao te ouvir eu já consigo perceber isso também, é contagiante. Ah, que bom! E você foi premiada, Sim. Inclusive, pelo prêmio Luísa Maim. Isso. E o que significa isso para você e a importância dele, né? Você como mulher negra, escritora, que já mencionou aqui das suas origens, Sim. né? Qual essa representatividade para você? Primeiro que essas premiações, elas são significativas e tem uma importância muito grande. Por exemplo, tem pessoas que recebem esse prêmio que está fazendo sem nenhuma conotação. Quando chegam lá, falam assim, nossa, mas nem eu sei por que eu estou recebendo esse prêmio. Não, você está recebendo porque você é uma representatividade para esse nicho, para essas crianças que você está aqui. E se não fosse você aqui nesse meio, essas crianças estariam soltas. Então, essas premiações são de vitais importância dentro de uma comunidade periférica e dentro desses trabalhos. E agora, no meu caso, trazer para essas crianças contações de histórias com personagens e só delas me verem como contadoras de histórias, e eu faço questão de ir de cabelo black, de ir com uma roupa mais africana, uma coisa assim bem identitária, né? Para que elas também vejam que elas podem estar da maneira... Então, a gente pega muito crianças com cabelos alisados, mas não tem nada de ruim ter cabelo alisado, desde que aquilo seja uma decisão sua, porque você não quer ter aquele trabalho, que todo cabelo dá trabalho, né? Mas não, tem muita criança que tem vergonha desse cabelo e por isso alisa. Então, todo esse bate-papo também depois é feito, depois da contação de história, dependendo da temática, né? Então, assim, esse prêmio me representou a importância de dar continuidade nesse tipo de trabalho. Excelente. Olha, até aproveitando também entre os seus projetos, né? Teve a premiação, mas entre os seus projetos você escreveu um aí, quem eu tenho aqui?
Quem é essa nega Quem maluca? é essa nega maluca? Isso mesmo. Olha, esse daí é pesado, Tem hein? esse daí e teve mais algum outro que te marcou? Fale sobre ele pra Olha, gente e quem é outra essa... obra que você queira também mencionar aqui. Maravilha, querida. Quem é essa nega maluca? Aconteceu assim, um querido me convidou para fazer uma encenação com ele, daqueles que ficam na porta das lojas, ele dançando e a nega maluca. E eu entrei numa indignação tão grande com ele e não sabia por que aquilo me feriu tanto, esse convite. Eu falei assim, poxa, ele é um artista, tá me convidando para uma coisa legal, lembrou de mim para fazer um trabalho, mas por que eu tô tão chateada? E depois eu falei assim, o que será? Né? Fui pesquisar sobre isso, de onde que vem essa boneca que dança. E aí eu descobri o blackface, que é o quê? Você não pode se pintar, como você também não pode usar roupas indígenas como fantasia. Por que isso? Nós não somos fantasia. É diferente de você se fantasiar de um personagem. Você vai se vestir de super-herói. Você vai se vestir de coelhinho. Nós não somos, porque a partir do momento que você se veste da nossa identidade, dá o direito das pessoas rirem, dá o direito das pessoas, quando me vê de verdade, que eu não sou um personagem, tomarem a liberdade de falar, seu cabelo duro, olha, achando que eu também sou aquela boneca. Né? Então, depois que eu estudei tudo isso, eu falei assim, agora eu entendi por que eu me senti tão ofendida. O meu cabelo não é para se dar risada. Eu não sou uma boneca que vou ficar dançando para as pessoas rirem de mim, a não ser que a proposta seja essa como atriz. Então, eu escrevi Quem é essa nega maluca? Começo construindo ela, cantando todas as músicas dos anos 80, olha, a nega do cabelo duro, pegando todas essas músicas e achando que eu tô feliz porque estão fazendo uma homenagem para mim. E depois que ela termina o show, ela entra dentro de uma caixa, né, que eu levo uma caixa grande, ela entra nessa tristeza, fala, mas eu não sou o que essas músicas estão falando de mim. E aí, depois eu compartilho isso com o público, o que eles acham, o que tá certo. É a música ou é quando eu estou sozinha, o que eu sinto? Né? Qual que é a verdade? Muito importante, interessante. Vamos reforçar, então, para quem quer, né, ter acesso a essas obras, como que faz? @tatianassa.luz é o meu Instagram e de lá você vai para as outras redes sociais. Excelente, então. E uma outra questão importante também que precisamos mencionar aqui, você fez parte, estava à frente da Secretaria de Cultura aqui em Bauru. Sim. Né? Quais foram os desafios? A gente quer saber a respeito disso também e da importância do momento quando você atuou. Mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre isso, tá bom? E você, fique com a gente, não saia daí. Voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária e batendo um papo com Tatiana Sá, essa escritora, artista. É isso mesmo, e ela tem muita história boa ainda para contar para a gente. Tatiana, antes de irmos para o nosso intervalo, perguntei para você referente aos desafios quando esteve aí à frente da Secretaria de Cultura. Perfeito. Compartilha conosco. Olha, recebi esse convite, fiquei muito feliz. Confesso que foi uma oportunidade riquíssima, foi um lugar onde eu pude transbordar toda essa parte da contação de histórias de uma forma mais ampla, né? Que o intuito do meu trabalho é que chegue terapeuticamente essa visão da contação de história, de transformar e ressignificar a vida dessas pessoas. E lá na secretaria eu falei assim, poxa, dá para fazer isso nos bairros, dá para fazer isso dentro das casas, dá para fazer isso dentro dos projetos sociais. E foi essas conversas que eu tive, tanto com o CRAS, com os CREAS, com as organizações sociais da cidade de Bauru. Então foi um trabalho bem bacana que nós iniciamos. Buscamos também vários editais no sentido de levar... Eu costumo dizer que não é levar a arte para aquele lugar. Eu não gosto dessa maneira de dizer, eu vou levar a cultura para aquele bairro. Não é, mas é levar a possibilidade de fomentar a cultura daquele lugar, muito hip hop na comunidade. Então a gente ia com o caminhão palco. Nesse momento a gente entendeu, mas assim, eu peguei muito a época da pandemia. Então, nós ficamos parados, assim, muita coisa online, mas teve muita produção boa online. Mas nós pegamos depois um pedacinho só, sem pandemia. Mas, assim, a gente pensou mais nos editais para fomentar para esses artistas irem até a comunidade, né? E você que teve essa vivência, como que você enxerga as políticas públicas aqui em Bauru?
todo lugar está engatinhando em relação à cultura. Nós acabamos de sair de uma pandemia, por mais que já tenha passado algum tempo, mas só sobrevivemos por causa da arte. Mas ela me parece ainda que é uma futilidade, é algo que você vai no mercado e se faltar o seu dinheirinho, você vai falar, eu vou deixar esse chocolate, vamos levar só o que a gente precisa. Eu fico pensando que eles entendem a cultura dessa maneira, mas na hora que aperta, o que nos salvou foi a cultura, foi a literatura, foi o audiovisual, foi a música. E então, a arte é muito importante, mas infelizmente as políticas públicas não estão voltadas para essa seriedade. E eu digo mais, vou até invadir o espaço, o território dos meus colegas do esporte, porque penso que também é a mesma coisa. Se nós investíssemos tanto em cultura e esporte, nós estaríamos em outro patamar. Né? Recentemente, agora eu fui delegada da 5ª Conferência do Meio Ambiente e eu estive em Brasília representando Bauru. E a minha fala é essa luta na educação ambiental. A educação ambiental, ela está ligada à cultura, à educação e ao esporte. Porque quando você entende o lugar que você está, como você está e o que você está fazendo, artisticamente te libera de todas as questões que nós estamos enfrentando climaticamente. E assim, socialmente também, né? Então, quando a gente fala de cultura, política pública, não é só pensar em levar eventos, é o meu ponto de vista, tá? Tem a sua importância, o entretenimento, mas no meu ponto de vista, é a arte e a educação que vai nos salvar. E você, diante de toda essa vivência, da experiência, né, que compartilha com os demais, o que te inspira a continuar aí com a sua arte? A minha inspiração vem do Papai do Céu. É isso, não tem outra inspiração. Minha inspiração é fazer com que as pessoas se enxerguem como elas foram criadas para ser, com o potencial que elas têm para serem. Todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem algo para contar e para inspirar alguém. Só que tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que não sabem que elas são importantes para alguém. No lançamento, por exemplo, muitos amigos, pessoas queridíssimas, e a linguagem ali era o amor. Então, quando você ama as pessoas, aquilo vem em triplo, em dobro. Então, minha inspiração é fazer com que as pessoas entendam que existe um ser maior, supremo, que ama eles, na potencialidade de cada um e que eles se descubram como potência. E até aproveitando, né, você lembra de quando você teve assim, o seu primeiro momento com a escrita e você falou, é isso que eu quero fazer? E por quê? Você Desde lembra? pequenininha eu já escrevia, mas assim, coisas... Agora, em 2012, não, na verdade, na faculdade que eu fui bolsista, eu estava sempre sozinha, porque eu era uma das poucas, por ser bolsista, que trabalhava e à noite ia para a faculdade e final de semana ia para a escola da família. Então, eu me vi em muitos momentos fazendo meus trabalhos sozinha. Me descobri autora, mas não sabia que era. Só em 2012, ao sentar, escrever, colocar algo no papel, aí eu entendi. Aí você escreveu a história, falou, é isso realmente eu quero fazer. E de lá para cá eu não parei mais. E você, assim, o perfil da sua linguagem é sempre voltado para qual tipo de evento? Todas as idades, pessoas já se casaram dentro de contação de história comigo, pessoas de 80, 90 anos, pessoas já... Então, vários eventos no sentido da contação de histórias. Ela não é especificamente só para criança, é um mito. O idoso adora a contação de história, porque ele entra, ele conta junto também. Então, é para todas as faixas etárias. E eu também gosto de trabalhar todas as faixas etárias. E você é atriz também, Artista. Então, eu sou formada em artes cênicas pela USP, pela Universidade Sagrado Coração, que agora é Unisagrado. Fiz também um período de teologia, né, na Batista, na FATEL. E agora eu estou cursando Direito, lá na FGP de Pederneiras. Uau, tem uma trajetória aí muito rica, por sinal, né? Junto com a cultura e justamente o direito mesmo. Sim, que tem tudo a ver com a cultura. No meu ponto de vista, eu ainda faço mesmo... E eu sou auxiliar de enfermagem na prefeitura. Então, no meu ponto de vista, tudo isso tem a ver com a cultura, porque a cultura é cuidar do corpo, da mente. E até aproveitando aí como auxiliar de enfermagem, vamos entrar nessa questão da saúde. E como que é para você
né, lidar com os pacientes, como auxiliar, sendo uma contadora de história, que esse sorriso largo, grande, gostoso que a gente vê no seu rosto. Olha, eu tive muito problema com isso, viu? Eu confesso, porque as pessoas às vezes confundiam essa gentileza, não os pacientes, né? Mas às vezes o profissional do trabalho. Não, porque você brinca muito. Não é brincar, é acolhimento. Isso é acolhimento, essa pessoa já está nervosa, eu vou furar ela está com dor, né? Então, chegava, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na UPA do Bela Vista, então, em época de Copa do Mundo, a gente decorava a unidade, que eu tenho outras amigas que são lelé junto comigo, e a gente decorava a unidade e ela falava assim, ó, vai entrar, se tomar tudo o soro certinho, vai ganhar uma bandeirinha do Brasil, hein? E isso já deixa a pessoa mais leve, tá mais em casa, né? Se tiver que chorar, chora. Então, eu prefiro trazer essa leveza. Então, para mim, tá tudo ligado sempre à cultura. Muito bom. E olha, mais uma outra questão ainda, querendo entender um pouquinho sobre você e a contação de histórias. A partir do momento que você se descobriu, né, com a sua primeira história, que você falou que já tinha isso, já, vamos dizer assim, no seu DNA, desde muito pequena. O que transformou para você quando você começou a escrever, né, esse contato maior com a cultura e que você transforma outras pessoas por meio da sua arte, né? Já estamos aqui observando. E para você, como foi essa transformação? Mexeu muito com a minha autoestima. Saber que eu sabia fazer alguma coisa, né? Que a minha vida... eu sempre fui empregada doméstica, né? Meu pai, como eu disse, né, era catadora, minha mãe empregada doméstica. Então, assim, dentro de casa, a gente via só essas referências para seguir. E foi assim que eu comecei. Então, quando eu vi que eu podia ser, não é diminuindo de maneira nenhuma, né, a profissão dos meus pais, mas ali eu falei assim, poxa, eu sei fazer outras coisas, né? E aí eu fui começando a entender, fui buscando, fui aprendendo outras coisas. Então, para mim foi uma grata surpresa saber que eu sabia fazer, além do que eu já fazia, outras coisas. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que não tem nada demais se ela escolher fazer aquilo. Não tem. Mas será que você já buscou dentro de você o seu potencial? Será que você já olhou para dentro de você e falou assim, existem mais coisas aqui dentro, mais possibilidades, mais lugares para ir, mesmo que sem sair do lugar, mas na minha imaginação, colocar tudo isso no papel? Eu tenho uma amiga que é a Vanessa Garcia, eu quero mandar um beijo dela, ela é até diretora da Biblioteca Municipal, e ela vivia com um aperto no peito. Eu falei, por que você não põe tudo isso no papel? Ela está indo para o quarto livro dela, né, de antologia, enfim. A pessoa, de repente, não consegue pagar uma psicóloga, mas tem outras formas de você externar. A arte também é para isso, é para você transcender. Então, eu acredito que para mim fez sentido quando eu entendi que eu poderia tirar tudo aquilo de dentro de mim e potencializar de outra forma. Excelente. Olha, nosso tempo aí já está chegando ao final, bem rapidinho. Papo bom, papo gostoso, é assim. Muito bom. Você está plantando um jardinzinho aqui, ó. Exatamente. E qual mensagem você deixa para todos que nos acompanham, né? Fale o que está no seu coração. Plante o seu jardim no coração de quem nos acompanha. Eu vou dizer para você que eu amei te conhecer. A gente já tinha se visto, mas a gente não tinha tido esse contato ainda. Você que acabou plantando uma sementinha no meu coração, que eu já te adorei. A gente foi falar dessa questão do negro que tem esse dente mais abertinho. Ali a gente já se identificou, né? Então, a minha vida é de fazer esses contatos com pessoas incríveis como você. Então, quando você tiver a oportunidade, a minha dica é, se você tem uma oportunidade de conhecer uma pessoa, conheça. Não fique parado, queira saber dessa pessoa. Todo mundo precisa de cuidado, todo mundo precisa de conversar. Em épocas virtuais, a gente precisa amar as pessoas pessoalmente. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Então, tendo oportunidade, conheça alguém. Gratidão por participar aqui conosco também, agradeço, viu? Querida. Uma satisfação, uma alegria em te conhecer e fazer parte aí da nossa história, que nós temos muita coisa para conversar ainda, para contar. Amém, querida. Tá bom? Obrigada por esse primeiro contato aqui, diretamente aqui no Conversa Diária. Fica o convite para retornar outras vezes. Muito obrigada. Posso fazer um convite? Claro. Eu tenho um quadro que chama Balança Coração na 87,9 FM e faço convite para você estar lá com a gente, balançando o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Excelente, então. Tá, muito Tatiana, obrigada. Obrigada pela sua participação. Desejo sucesso para você. Gratidão, querida.
E você, gostou do nosso bate-papo? Eu espero que sim, porque para mim foi uma alegria. Inclusive, sou muito grata por você estar aqui nos acompanhando, pela sua audiência. Aqui eu vou deixando o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!